Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia, ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Hoje conversaremos com Edilaine Cagliari, ela que é escritora. Já escreveu 2 obras, agora tem mais uma em construção. Ela vai contar pra gente um pouquinho de todas essas histórias, processo criativo, elaboração de um livro. Ela vai dar um parecer geral sobre toda essa parte de ser uma escritora. Ela vai contar pra gente. Não esquecendo que o nosso Espaço Empreender é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem a diferença aqui na nossa região. Bom dia, Edilaine, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que estão ouvindo. Edilaine, o pessoal te chama de Mana, né? Eu não sei agora como tu prefere que eu te chame. Eu tô acostumada já com os dois, mas familiar, digamos, é o Mana, né? Mana. Então, Mana, conta pra gente, da onde você é natural? Eu nasci em Sapucaia do Sul. Mas com 4 anos vim morar em Imigrante, de onde eu saí com 16, fui morar em Caxias, depois eu morei fora do país por 1 ano e meio, na China, e quando eu voltei morei em Porto Alegre, morei na região metropolitana de Porto Alegre, em Gravataí, Cachoeirinha, depois morei em Santa Maria, por fim vim para Teutônia em 2005 e tô até agora aqui. Olha só, já a gente pode dizer que virou o mundo, né, Edilaine? Que bacana. E conta pra gente então, qual era a profissão dos teus pais? A gente sempre procura puxar um pouquinho a família, né? Qual era a profissão dos teus pais quando era lá criança, morava junto com eles ainda? Bom, o meu pai era comerciante, tinha um supermercado, não, era um mercadinho naquela época, né? Uhum. Em Sapucaia, e quando ele faleceu eu tinha 3 anos. A minha mãe resolveu, então, vir morar em Imigrante, onde ficava a família dela, né, concentrada. E era mais fácil também a gente ter acesso à educação, enfim, né, na cidade menor. É mais fácil criar filho em cidade menor, digamos assim, né. E ali a minha mãe trabalhava no convento, que existe lá em Daltro Filho. Trabalhou até se aposentar, ela trabalhava na cozinha, né. E na roça também, a gente tinha a roça, a gente tinha a plantação de milho, né, horta, feijão. Na minha casa, hoje em dia, aqui também, eu planto aipim, eu planto beterraba. A hortinha, horta, né? Cenoura, até cebola, alho, tudo a gente planta. Mas então, Mana, e daí saiu de casa com 16 anos? Foi para estudar? Qual foi a tua pretensão quando saiu de casa? Eu queria fazer pré-vestibular, né, a minha ideia primeira era prestar vestibular para Direito, na URGS, não passei, né, pode imaginar, mas aí eu fiquei durante um tempo morando em Caxias do Sul, onde eu trabalhei nas Lojas Marisa durante um tempo, e depois trabalhei numa livraria chamada Livraria do Maneco, que eu acho que foi assim, meio que imagina, sei lá, uma criança na loja de doces, né? Ali eu tive mais contato com leitura do que eu já tinha. Na verdade, eu sempre digo, assim, até hoje, que eu era paga para ler. Então, quer dizer, era aquela coisa, para quem gosta de fazer isso, né? Eu levava livros para casa, lia, indicava para os clientes. Foi muito bom aquela época. Então, foi também para estudar, porque não tinha pré-vestibular em Imigrante, mas também para trabalhar, né? E como foi que começou, agora tu disse pra gente, trabalhou em livraria, foi ali que foi o ápice onde você conheceu todas essas histórias, né? Mas como foi que você começou a escrever? Bom, começar a ler, eu comecei desde os 7 anos, eu sempre fui rata de livraria, né? Sempre... na minha família isso tinha bastante incentivo na leitura, né? Eu tenho várias tias, primas, professoras, então a gente tinha esse incentivo. Minha avó lia muito, né? A gente sentava do lado dela, ela lia livros em alemão e contava a história para nós. Então, a hora que eu tive acesso a eu ler, para mim foi realmente descobrir um mundo novo, né? A parte de eu começar a escrever, isso veio... Eu sempre tive diário. Eu tenho uma pilha de diários ainda, né? Toda a minha adolescência eu sempre escrevi. E mais adiante, eu comecei a fazer como que um diário na internet. E esse diário se transformou no livro Diagonais.
Ele são aspectos do dia a dia vistos pelo meu ponto de vista, né? Então são reflexões, né, sobre o dia a dia. Foi assim que saiu o primeiro livro. Dá para dizer totalmente sem querer, porque até então eu sempre via escritor como um ser mitológico, muito acima de um ser humano normal, como eu, por exemplo, né? E a gente acaba... Realmente, eu acho que a parte mais difícil é publicar. É colocar, abrir para todo mundo ver o que tu pensa, sabe? Escrever, todo mundo escreve, sabe? Mas o publicar, ele exige uma coragem maior. Só que depois que tu publicou, tu vê que não é tão... complicado assim. Não, eu sempre incentivo, tem muita gente boa escrevendo e não publicando, só botando na internet e tal, e eu vou e digo para as pessoas, sabe? Publiquem, não precisa publicar por uma grande editora e tal, tem e-book hoje, tem o Kindle, tem a Amazon, né, tem o Wattpad, tu pode simplesmente publicar na internet ou fazer um blog grátis, né, tem vários blogs grátis. Escrever, essa ideia assim, mas eu me sinto envergonhado que os outros vão... A gente tende a realmente querer se esconder, né? Mas a internet dá essa coisa anônima pra gente e tu pode aproveitar isso pra fazer coisas boas, não só pra destilar ódio, né? Tu pode também emitir amor através da internet, através de textos, enfim. Com certeza. Então, pra gente falar do Diagonais, que foi o teu primeiro livro publicado, né? Eu tenho aqui ele em mãos. São pequenas histórias, né? Para esse povo que vive nessa correria do dia a dia, muitas vezes não para acompanhar uma história de um livro um pouquinho mais longo. Esse aqui são pequenas histórias. Tu contou pra gente agora também sobre diários, né? Que escreveu. Mas a gente estava conversando antes em off aqui, tem a parte do blog, né? Sim, tem o blog que foi de onde veio o Diagonais. Né? Esse blog, depois que eu lancei o Diagonais, eu acabei vendendo os direitos dele para Viseu, uma editora do Paraná. E aí eu tive que tirar do blog os textos, né? Então, esse livro não tenho como disponibilizar, pelo menos até o ano que vem não dá. Depois, se eu pegar os direitos de volta, dá. Posso, né, por exemplo, disponibilizar no Wattpad, alguma coisa assim. E como foi o processo de criação desse Diagonais? Foi mesmo retirado de tudo que você já vinha escrevendo há algum tempo? Ou teve um processo de criação especial pro livro Diagonais? Não, o Diagonais foi um compilado de textos que eu tinha escrito em momentos onde eu queria discutir um assunto, mas não com alguém. Sim. Então eu punha no papel. São... eu não sei te dizer exatamente quantos, são uns 40, eu acho. Textos que são... que eu sempre publicava nesse blog. E aí resolvi, então, né, por causa de incentivo, digamos assim, de amigos, publicar num livro. Publiquei na Amazon primeiro, que me rendeu uma dor de barriga e insônia durante umas 2 semanas, por causa do medo, né? Do que as pessoas iam ler, o que elas iam achar. E depois houve muitos pedidos para que fosse feito impresso em papel. Eu fiz a primeira... Foram 120 livros impressos em papel e uns 40 que foram vendidos em e-book, né? Agora, como ele está, então, na editora, eu acompanho a venda por eles. Mas me surpreendeu muito, né? Me animou, digamos assim. E eu vi que as pessoas, na verdade, em vez de ter uma repercussão ruim, teve uma repercussão boa. Eu vi que não sou só eu que penso daquela forma que eu penso, que tem muita gente que pensa igual e que tem muita gente que parou para pensar a partir de algumas coisas que estavam ali, que é o meu intuito, né? Eu acho que todo artista, ele quer fazer a pessoa pensar. Isso eu concordo contigo. Mas agora então, para a gente falar do segundo livro publicado, né, que teve até uma celebração aqui na nossa cidade, eu acompanhei nas redes sociais, que é O Poucos Dias de uma Vida. Como foi a criação desse livro? Conta pra gente. A gente sabe que os escritores, cada um tem o seu processo criativo, né? Mas conta pra gente qual foi o teu processo criativo para a criação do livro Poucos Dias de uma Vida. Bom, O Poucos Dias de uma Vida, ele era uma história que, assim, sempre me acompanhou, digamos.
O que ele trata basicamente é 2 assuntos em termos de aceitação. Aceitação da própria homossexualidade e a sexualidade em si, né? E a aceitação da possibilidade da morte. Então tem uma das personagens, ela não aceita muito bem que ela pode ser lésbica, e a outra, ela tem dificuldade em aceitar que está com câncer e pode morrer, como qualquer pessoa que tenha um diagnóstico de alguma doença grave, né? Sim. E elas duas, então, mantêm diálogos e tal, e se ajudam, né? Uma ajuda muito a outra, e com isso as duas, eu acho que evoluem muito nesse sentido, nessa questão de aceitação. Quando iniciou o livro, tinha essa base, sim, não mudou. Mas as histórias dentro dele, a forma como ele se desenvolveu, isso tudo foi meio que criando vida sozinho. Né? Escrevia um capítulo, aí vinha outra ideia na cabeça, deixava aquele capítulo de lado, escrevia outra coisa que já dava um outro rumo naquela história, sabe? Ou alguma coisa que tinha que trazer para trazer à tona um momento presente, um flashback, alguma coisa. E outras histórias de outras pessoas com outros problemas também, que se encaixavam naqueles 2, digamos, pilares desse livro, né? Desse romance. Ele não é um romance romântico, né? Ele não é um romance, por exemplo, de casal. Ele não é romântico. Ele é um romance realmente assim que parte de 2 coisas muito complicadas pra gente ainda, né? Que é a morte, a única certeza da vida que dizem. Mas ainda assim a gente tem dificuldade em aceitar que a gente não vai estar para sempre aqui, né? E a questão da sexualidade, que é uma questão, parece eterna até, e é simplesmente algo que é único em cada um. Então, é muito complicado ver que nem, né, a gente estava falando, as pessoas querem ser únicas, elas gostam de pensar que são únicas, que elas estão usando uma roupa que só elas têm, ou que elas são únicas em algum aspecto, mas elas não gostam de encontrar essa exclusividade ou essa característica, digamos, atípica em outra pessoa. E a pessoa não é normal, mas ninguém quer ser normal. Então, é muito, sabe, é muito esquisito isso. É uma certa hipocrisia. Né? Eu quero ser único, mas quero que os outros sejam normais. É verdade. As diferenças do ser humano, né? E esse livro, então, a gente pode dizer, mesmo na sociedade que a gente vive hoje, mesmo nos tempos, esses tempos que a gente vive de tanta tecnologia, tanta evolução, tanto acesso à informação, né? Tanto acesso ao esclarecimento, ainda continua sendo 2 assuntos tabus. Câncer, muita gente trata uma pessoa que tem câncer, trata como se ela já estivesse ali no seu leito de morte. Não é assim, tem todo um tratamento. A pessoa que se descobre homossexual, as pessoas também olham com um certo olhar diferente para ela, sendo que hoje em dia, com toda a informação que a gente tem, seria um assunto que a gente não teria que estar discutindo tanto, né? A questão da homossexualidade, eu acho também que poderia se debater outras coisas muito mais produtivas do que a sexualidade humana. A pessoa, ela tanto faz a sexualidade dela. Ela tem conta para pagar, ela certamente tem emprego, tem que lavar roupa, precisa... Entende? Então, ela tem coisas do dia a dia como qualquer pessoa. Então, a diferença do que acontece... na vida íntima das pessoas, cabe a elas. Ninguém quer que alguém se meta na sua vida, mas adora se meter na vida dos outros. Eu acho que existe uma cultura de ódio que se espalhou com sabe, que nem um rastilho de pólvora. E as pessoas começaram a discutir entre si, polarizar de um jeito, e não percebem que isso é muitas vezes o que faz a gente poder ser dominado. Se a gente fosse unido, a gente teria mais força, mas a gente se separa por religião, por sexualidade, por cor. É verdade, complicado, né? Mas pra gente voltar então aqui ao livro.
E essa história você veio criando, a gente pode dizer na cabeça, né? Veio criando na cabeça com a intenção de publicar um livro físico aqui mesmo, para o pessoal pegar, ler, compartilhar a história. Sim, o segundo ele já nasceu com o intuito de ser livro. Esse é o contrário do Diagonais. O Diagonais nunca imaginei que eu fosse publicar. Eu acho que isso que me deu tanta dor de barriga também. Diagonais eram desabafos, né? Que você fazia no íntimo, né? E o Poucos Dias de uma Vida, então, foi a história que foi tomando forma para virar um livro. Isso. Ele nasceu com essa intenção já. E pra gente contar pro pessoal, para quem não tem tanto acesso assim a esse tipo de informação, como é fazer um livro, conta pra gente como é a criação de um livro, quantas pessoas envolve na criação de um livro, como faz para ter o contato então com essas editoras para publicar o livro, para chegar na loja, para o pessoal ir lá, olhar, gostar e comprar. Na verdade, o Diagonais eu fiz contato com uma editora, né? E eu tenho um contrato de 2 anos com ela, então, para divulgar todo o livro. O Poucos Dias eu fiz independente, né? Eu resolvi imprimir uma certa quantidade e meus amigos, o pessoal que já me conhecia, compraram, alguns através de blog de pessoas que, né, falam sobre livros, enfim. Tem também os e-books vendidos na Amazon, mas o Poucos Dias de uma Vida, o Diagonais eu tenho algumas cópias em casa também, que foram daquela primeira tiragem que eu fiz por conta própria. Mas se não, só com a editora mesmo, né? No site da editora. Mas os 2 eu tenho para venda, né? Então, eu posso, querendo comprar o livro físico, eu ainda tenho, né? Não pretendo passar para alguma editora, porque eu acho que isso, às vezes, complica um pouquinho. Às vezes facilita, às vezes complica, sabe? Então, nesse caso do Poucos Dias, por enquanto, ele tá comigo, né? Não tem... E assim, para quem tá escrevendo e quer, e sei lá, se sentiu tentado a publicar, começa pela internet mesmo, que é uma ferramenta de graça, né? Faz um blog de graça, tem vários blogs grátis que tu pode fazer na internet. Tem até essas páginas também do Face que tu pode criar, né? Tu pode publicar tuas coisas ali, fazer alguma coisa que tu vá botando teus textos, vendo feedback, o feedback é o que mais dá gás pra gente seguir escrevendo, né? É o feedback das pessoas. Vender tantos 1000 livros, eu não sei, mas eu acho que se eu tivesse vendido, por exemplo, sei lá, 5.000 livros e ninguém ter me dito o que achou, eu ia estar muito frustrada. E assim, tanto o Diagonais como Poucos Dias de uma Vida, eu tenho muito feedback positivo. As pessoas gostam do estilo da escrita, elas gostam da história, se identificam. E isso eu guardo com muito carinho, porque é isso que dá aquele gás assim de seguir escrevendo. Bacana. Mas e agora? Não parou por aqui, né? Não. Ainda continua estudando, porque tudo bem, tá escrevendo, vai raciocinando, vai usando a cabeça, né? Não para, mas tem muito estudo, né? Pela frente ainda. Conta pra gente o processo de estudo para a criação de mais um livro. Eu concluí agora meu segundo curso de escrita literária e criativa. Ele ensina muito sobre a criação dos personagens, aprofundamento no perfil de cada um, né? E também sobre o modo de escrita, coisas assim, em termos de língua portuguesa, coisas simples, mas que no dia a dia que a gente usa e não cai muito bem na literatura, né? Os gerúndios, fazendo, cantando, sabe? Estarei fazendo, não vou nem comentar, né? Mas é coisa que a gente usa no coloquial que na literatura não cabe. Então, é muito importante, eu achei muito importante fazer esses cursos para conseguir elevar o nível de escrita, meu nível de escrita. Fora isso, antes tu perguntou sobre o processo de criação, as pessoas que envolvem, né? Eu tenho leitores beta, que são pessoas que leem e me dizem o que estão achando, né? A minha principal leitora beta é uma tia minha, tia Isabel, que mora em Imigrante. Ela me ajuda muito e muitas vezes também eu já entrevistei para perguntar sobre coisas que ela passou, que são experiências que eu não tive. Então,
que nem, por exemplo, a história de uma pessoa com câncer. Eu vi muito vídeo também na internet sobre pessoas que tinham, como elas descobriram, como elas reagiram, como a família reagiu, enfim. Tu tem que ter muita pesquisa. Então estudo de língua portuguesa, estudo de criação literária, aprofundamento de personagem, criação de ambientes, né? Tu tem que ter um roteiro, uma narrativa, um enredo que seja coeso, né? Não dá pra mudar de assunto no meio do livro, tem que então ser coeso. E para isso tudo um leitor beta é excelente. Fora isso, tem minha prima Silvana, que fez toda a correção dele, né? Ortográfica do Diagonais foi o meu amigo Ivan Ioé. Então pode ver que os meus amigos sofrem, porque eles vão, né, participando junto. E assim a gente vai. As pessoas... A Karina, que me ajuda a vender os livros, né? Sempre fez a parte, digamos assim, do trabalho pesado, né? De buscar na gráfica, trazer e levar para as pessoas, enfim, cobrar, né? Essas coisas. Então, é assim, é quase uma microempresa funcionando para que eu possa, né, fazer o que eu gosto. Então... Mana, o nosso tempo de hoje terminou. A gente tem muita coisa para conversar ainda e eu acho que eu ainda vou deixar para outra oportunidade pra gente falar de um outro livro que tá vindo por aí, tá bom? Eu quero agradecer muito a tua presença aqui hoje, desejar ainda mais sucesso e vida longa a essa sua trajetória no mundo dos livros, né? Que traga ainda mais obras pra gente falar aqui pros nossos ouvintes. Então, conversamos hoje com Edilane Cagliari. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. E quando quiser, tô aí pra gente conversar. Com certeza, foi um prazer. Lembrando que o nosso Espaço Empreender é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem diferença aqui na nossa região e a gente está de volta no próximo final de semana. Para você, um ótimo dia e até mais. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.